Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Pessoal que já está chegando aqui, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal que está chegando aqui já vai convidando os amigos, as amigas para entrarem aqui na live com a gente. Hoje nós vamos falar sobre as nossas características, as nossas habilidades que são importantes, né, na nossa vida, para as nossas realizações, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para as nossas conquistas. Então vamos chamando o pessoal para chegar. E vamos lá, Ita, seja bem-vindo. Chegando aqui com a gente. Oi, Ari, tudo bem? Boa noite. Bom, vão chamando aqui, vão acessando, convidando as pessoas, clicando aqui no aviãozinho, convidando todo mundo, porque hoje a live vai ser incrível e amanhã cedo eu já vou deixar um exercício para quem tiver lá no Telegram, tá? Quem tiver no Telegram vai ter o exercício que eu vou passar aqui para vocês, uma atividade para vocês conseguirem ter mais clareza sobre as habilidades, seu propósito de vida. A gente vai falar sobre coisas importantíssimas hoje, tá? Para o autoconhecimento e quanto e como a gente trabalha isso no grupo, né? Quanto que a nossa força, como que nós influenciamos as pessoas, como nós somos influenciados. Então é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu quero começar contando para vocês, quem me acompanha já há bastante tempo sabe que eu adoro cavalos, sou apaixonada por cavalos. E cavalo hoje para mim não é somente um hobby, né? Hoje ele é o meu trabalho também. Então eu trabalho com atendimento de coach com cavalos, desenvolvi uma metodologia com isso para fazer os atendimentos, né, de coaching com cavalos, através do autoconhecimento, desenvolvimento de comunicação, de liderança, do autopoder, né, desse autoconhecer. Então é um trabalho muito incrível. E esse trabalho já está lá no Rio de Janeiro, então isso já virou uma mentoria, já tem uma sementinha lá no Rio, então isso realmente está se expandindo e é muito interessante esse trabalho, muito gratificante e gostoso de fazer. Oi, Rô! Tá frio, aqui tá frio, e aí, tá frio? Oi, Carol! Bom, então dentro dessa história, né, do cavalo, tem uma história que é o seguinte: os cavalos eles andam em bando, né? Eles são presa, eles não são predadores. Então eles precisam se proteger. Então no bando existe toda uma organização. E o que a gente entende, né? O que a gente aprende quando começa a entender e buscar esse conhecimento, né, dos cavalos, como quando eu comecei essa busca, né, e juntar com o meu conhecimento para montar uma metodologia, né, para desenvolver uma metodologia, eu descobri que a égua é a égua alfa que direciona todo o grupo, é ela que vai na frente. Muitas vezes a gente imagina que é o garanhão, né, que vai na frente, que vai liderando o grupo. E no bando do cavalo não é o garanhão, né, não é o macho, é a égua, que é chamada de égua alfa. Então, ela vai na frente, direcionando o grupo, todo o grupo, né, com as outras éguas, com os potros, com os outros machos, e ela vai olhando, identificando um lugar mais seguro, porque eles precisam se preservar, né? Pode vir a qualquer momento um predador. Então a égua alfa, ela direciona o bando. Então ela vai procurar onde tem alimento fresco, bom alimento, um lugar bom, seguro, que eles possam descansar, que eles possam parar, que eles possam ficar.
Isso imaginando o grupo selvagem, né, de cavalos selvagens na natureza. E o garanhão, ele é o último, ele vai atrás porque ele vai protegendo o bando. Então existe essa separação, essa organização dentro do grupo, né, do bando dos cavalos. Então o macho, né, o garanhão, ele vai atrás para proteger dos predadores, né, que podem chegar para atacar o bando. E ele também defende ali, né? Ele protege, então ele também vai atento. Quando a gente observa o cavalo, a gente percebe que a orelha dele está sempre em movimento. Ele mostra, né? Nos mostra o seu comportamento muitas vezes através das orelhas. Então, muitas vezes ele está com uma orelha virada para o lado de fora e a outra para o lado de dentro. Então, o que isso significa? Ele está prestando atenção no que está acontecendo do lado de fora, se está vindo algum predador, barulho, ele vai identificar, ele está sempre em alerta e também está ouvindo o que está acontecendo do lado de dentro. Então, é muito interessante quando a gente começa a entender o comportamento animal, que é a base do comportamento humano, né? É óbvio que existem algumas características específicas e é isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, no bando do cavalo, existe essa diferenciação, cada um tem o seu papel ali dentro. E é a égua alfa que direciona, que encaminha, que olha, né, o espaço onde é mais seguro, onde tem um alimento mais saudável, mais fresco, água, aonde eles vão poder parar e descansar, enquanto o garanhão cuida da parte de trás, né, para quem tá chegando, para quem tá vindo do lado de trás. E por que eu tô contando essas histórias para vocês, né, essa história? Porque na nossa vida é assim também. Existem pessoas que têm uma característica, uma habilidade maior de liderança, né? Que são as mulheres alfas, que são as que direcionam, que mostram um caminho, que trazem clareza, segurança. Existem as pessoas que compõem o grupo, cada um com a sua característica. Tem aquelas pessoas que têm a característica de mais forte, de mais poder, às vezes de mais força bruta mesmo, né, de músculo, de massa. Então, cada pessoa tem habilidades e características diferentes. E é muito interessante quando a gente começa a pensar qual é a minha habilidade e a minha característica dentro do meu bando, dentro do meu grupo, da onde eu convivo, dentro do meu trabalho, no meu relacionamento, com os meus amigos. Então, qual é a influência que eu tenho sobre essas pessoas, como eu me vejo e como eu sou vista. Essas questões são altamente de autoconhecimento, são altamente profundas para autoconhecimento. Então é importante que a gente comece a observar quais são as minhas habilidades. Será que eu sei quais são as minhas habilidades? O que são habilidades? Vamos começar entendendo isso, né? Então, habilidade é tudo aquilo que eu faço com muita facilidade, que eu tenho prazer em fazer, muitas vezes que eu nem percebo essa habilidade, porque ela é tão fácil para mim, ela é tão simples, que eu não consigo enxergá-la como potencial, de tão fácil que é, de tão simples que é. E esse simples, esse fácil, essa habilidade pode ser meu grande potencial, meu grande tesouro, né? Então é importante a gente entender quais são essas habilidades, quais são as características. Então, eu sei quais são as minhas habilidades e as minhas características. Como será que as pessoas me enxergam? Como será que as pessoas me veem? Será que nós temos a mesma visão ou será que eu estou transmitindo outras características e habilidades que eu não enxergo, mas que as pessoas de fora estão enxergando? Então é importante a gente começar a relacionar isso, a entender quais são as minhas habilidades.
Então, identificar primeiro as minhas principais características e as principais habilidades. Então, você já pode colocar aí como exercício para você, para o seu autoconhecimento, quais são as suas 5 principais habilidades e as suas 5 principais características, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É difícil, às vezes, a gente começar a pensar, né? Quando a gente nunca parou para pensar sobre as minhas habilidades e as minhas características, né? Os meus talentos, eu posso olhar também como talento. O que eu faço que eu demonstro o meu talento? O que as pessoas gostam, que elas falam para mim? Quando é difícil eu pensar sobre as minhas habilidades, as minhas características, os meus talentos, eu começo a olhar do lado de fora. Eu começo a olhar pensando assim, por que as pessoas me procuram? Por que as pessoas gostam de mim? O que elas falam para mim? Então, isso começa a ficar mais fácil, eu começo a enxergar um pouco mais sobre mim através do que as pessoas dizem e eu vou fazendo uma autoanálise, uma avaliação. Se eu também enxergo isso, que imagem que eu estou passando e como eu vou, a principal coisa é como eu utilizo essas habilidades, características e talentos direcionado para o meu objetivo. E isso dentro de um grupo, né, dentro do nosso bando, do bando de cada um, onde você consegue se conectar, se enxergar, se sentir acolhido, ter afinidade, então você começa a entender qual o seu poder dentro desse grupo. O grupo, ele traz uma potência muito grande, principalmente quando nós estamos em um grupo de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. É um poder incrível, porque as pessoas vão se ajudando, porque estão todas no mesmo direcionamento. Então, se você tem dificuldade de entender quais são as suas habilidades, os seus talentos, as suas principais características, esse grupo te ajuda, porque a todo momento, né, convivendo com pessoas, nós vamos ter o quê? Conflitos. E esses conflitos é o que nos ajuda a entender. E quando nós nos entender, né, autoconhecer, e quando nós estamos nesse grupo com o mesmo objetivo, isso é muito rico, porque esse conflito, ele se torna não doloroso, mas ele se torna amoroso. Você ajuda o outro entendendo que o outro tem a sua sombra e você também tem a sua. Então você acolhe. Então os grupos é importantíssimo quando nós estamos em busca de alguma coisa. Eu preciso me colocar em grupo daquilo que me direciona para aquilo que eu desejo. Se existem outras pessoas querendo... Caiu a lâmpada aqui. Coloquei um monte de luz para ajudar com a iluminação e a lâmpada caiu. Se existem outras pessoas que estão na mesma busca que eu estou, isso se torna muito mais forte, muito mais poderoso. Então, por que às vezes as pessoas se sentem sozinhas, se sentem fracas, enfraquecidas, olhando, vendo pessoas fazendo, né, o que elas querem, conquistando o que elas querem e ela não consegue? Muitas vezes é porque ela não entendeu ainda que ela precisa se colocar dentro do bando, dentro do grupo, para que ela possa ter mais força, direcionamento junto com o grupo, para que ela conquiste aquilo que ela deseja. Então, esse assunto é extremamente importante para pessoas que ainda não estão em grupos, que ainda não encontraram o seu bando. Então é muito importante ter esse clique, né? Esse alerta, olha, eu tô sozinha, eu tô nadando aqui nesse mar imenso sozinha.
Então, é muito mais poderoso quando eu estou no bando. Então, quando a gente olha para a natureza e vê qualquer tipo de bando, né, de animais, a gente verifica essa força, né, de elefantes, enfim, de qualquer tipo, né, de bando animal. Eles se protegem, eles se ajudam, eles brigam juntos, né, eles defendem a caça, eles defendem os filhotes. Então, quando nós também, seres humanos, entendemos que nós podemos olhar para modelos que já conquistaram aquilo que nós queremos e nós já temos um direcionamento, e além disso, podemos nos juntar, entrar para um grupo que está com o mesmo pensamento, com o mesmo direcionamento, isso se torna muito mais poderoso. Então entenda quais são as suas características, as suas habilidades, os seus talentos e como você influencia o seu bando, o seu grupo, dos grupos que você convive e como você é influenciada, tá? Uma outra coisa importante é o nosso comportamento. Como que essas habilidades, elas influenciam no nosso comportamento? Eu vou conseguir evidenciar uma característica, um talento, uma habilidade através do meu comportamento. Então, quando eu colocar lá as 5 principais características, talentos e habilidades que eu tenho, eu vou olhar para o meu comportamento e vou pensar assim, ó, qual comportamento que eu tenho que evidencia essa característica, essa habilidade. Por exemplo, quando eu faço crochê, eu evidencio que eu tenho habilidade com as mãos, que eu tenho rapidez com as mãos para fazer crochê. Então, o ato de fazer crochê evidencia que eu tenho habilidade com as mãos. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com artesanato. Então, evidencia, qual é o comportamento que demonstra que essa habilidade é verdadeira, que você colocou aí, que ela já existe em você, quando você faz os trabalhos artesanais, ok? Então, criatividade, imaginação, tudo isso tá ligado para as pessoas, por exemplo, que trabalham com artesanato. Então, a Roberta, que está aqui com a gente, que faz coisas lindas, né, com tecido. A Roberta é uma pessoa criativa. Então, ela tem essa habilidade com as mãos, ela tem criatividade. Então, esses são os talentos dela, né? Alguns. Então, é assim que vocês começam a montar as 5 características, né, de habilidades que você tem e qual o comportamento que demonstra que você realmente tem essas habilidades e esses talentos, essas características, tá bom? Oi, Verônica, Marcos, o pessoal entrando aqui, sejam todos bem-vindos, convidar o pessoal. Bom, eu já sei, né? Então eu já tenho lá um exercício. Característica, talento, habilidade, quais são os comportamentos que comprovam essas minhas habilidades, essas características. E muito importante também é pensar o seguinte: bom, eu já sei o que eu tenho, né? Agora, diante do meu objetivo, e eu já falei várias vezes, né? Tem várias lives aqui trazendo clareza para que todo mundo consiga ter uma visualização, clareza do seu objetivo. Então, vamos lá. Em cima daquilo que eu quero, do meu objetivo, quais são as habilidades que eu ainda não tenho e que para atingir esse objetivo que eu quero, eu preciso ter. Então, o que eu começo a entender? O gap, né? O meu gap, né? Qual é a minha dificuldade, qual é a minha ruptura aí que eu ainda não tenho, que eu preciso aprender, desenvolver, treinar, lembrando que tudo isso é treino, né? Que a gente consegue sim treinar algumas habilidades. É óbvio que as minhas potências, as habilidades que eu já tenho,
elas podem ser extremamente usadas e potencializadas ainda mais, tá? Então, por exemplo, uma vez eu escutei uma pessoa dizendo algo que eu achei incrível e que fez todo sentido para mim e eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando um filho, né, ou um aluno, ele tá indo mal em uma determinada matéria, o que o pai faz? Vai lá e contrata um professor para ajudar ele naquilo que ele não está indo bem. Mas vocês já pararam para pensar por que a gente não contrata uma pessoa para ajudar o filho naquele que ele já é bom? Porque imagina a potência dele trabalhando ainda mais naquilo que ele já gosta, naquilo que ele já sabe, naquilo que ele já faz com facilidade. Então, são observações que muitas vezes nós não fazemos. A gente quer olhar para aquilo que não está funcionando e é bom, a gente precisa, ajuda, mas já pararam para pensar na potência de treinar mais ainda aquilo que você já faz bem, aquilo que você já gosta de fazer. Então é uma forma totalmente diferente de olhar para essa situação. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô vendo os corações subindo aqui. Quer tirar alguma dúvida? Tá tão frio, o tempo tá gelado, minha garganta tá secando. Mas vamos lá, vamos continuar. Então eu posso olhar para aquela pessoa que já tem o que eu quero e eu posso pensar assim, ó, quais características aquela pessoa teve para ter mais dinheiro, uma pessoa que é milionária, eu quero ser milionária também. Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ter uma carreira, eu quero fazer uma transição, eu vou olhar para quem já fez uma transição de carreira, para quem já tá tendo sucesso. Enfim, é para o seu objetivo, ok? Então, você vai pegar essa pessoa de modelo, qual é a pessoa que você tem, que você admira, que você tem como modelo para esse objetivo que você quer. E aí você fala, como será que ela conseguiu isso? Quais será que são as habilidades que essa pessoa tem para ter esse resultado que ela tem? E aí você vai olhar para os seus e você vai pensar, será que eu potencializo o que eu já tenho, né? Ou eu ainda tenho algo que eu preciso desenvolver que vai me ajudar na conquista desse objetivo, tá bom? Aqui a Patrícia falando, interessante investir no potencial. Sim, a gente não para pensar nisso, né? No que o filho tem de melhor. Sim. Também achei interessante essa postura, investir no que ele é bom. Sim, porque imagina o quanto, né, que essa criança pode progredir ainda mais naquilo que ela já gosta, naquilo que ela já é bom. E aí muitas vezes, né, fica ali num esforço tão grande, focado naquilo que a criança, né, ou que o adulto até não gosta ou não quer fazer ou tem dificuldade, e é uma energia muito né, potente ali depositada nessa questão, esquecendo do talento, esquecendo do que é mais fácil, que é a sua potência, né? Então isso é de fato realmente muito importante, interessante a gente parar para pensar. Então, será que eu preciso realmente desenvolver algo que eu ainda não tenho, que vai me ajudar, ou eu preciso potencializar o que eu já gosto, o que eu já faço, o que eu já identifico que é bom para mim, que eu já faço com facilidade. Então façam essa avaliação também, tá? Bom, aqui objetivo, né, pessoais, profissionais, então já falei. Primeira coisa, a gente tem que ter isso muito claro. Porque eu só vou conseguir alcançar alguma coisa se eu tiver um objetivo claro, senão não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu vou iniciar um trabalho de autoconhecimento para quê? Todo mundo tem os seus objetivos, não é que muitas vezes a gente não tem clareza, né? Mas todas as pessoas estão em um
em busca de um objetivo. Nós temos isso de forma natural. É natural que a gente conquiste alguma coisa e já esteja pensando em algo a mais. Isso é natural do ser humano. É assim que a gente vive, né? Então a gente fala de objetivos, sim. Nós falamos de metas, sim. Porque é viver alienado, pensar que as pessoas não têm meta, que não têm objetivo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É que às vezes a gente não consegue falar sobre esse objetivo, sobre essa meta, né? Mas mesmo que esteja no nosso inconsciente, tá lá, né? Todo mundo tem, ok? Que mais? Então eu vou identificar esse objetivo, se ele é financeiro, se ele é saúde emocional, se ele o que seja, né? Eu vou identificar e aí eu começo a colocar as datas, que são as metas, né? Quando que eu quero alcançar? Porque eu preciso visualizar, será que eu tô no caminho certo ou não? Como que eu vou medir isso? Então, se eu não coloco prazo, se eu não coloco a meta, eu nunca vou saber, né? Eu nunca vou saber se aquele objetivo que eu determinei, ele está sendo conquistado ou não, eu não consigo medir. Então, aí fica só no plano do sonho, né? Ele não é um objetivo. Quando eu não coloco prazo, ele não é um objetivo, ele é um sonho, ok? Então eu preciso entender se o meu objetivo é só me manter no sonho, ok, você está cumprindo aí o seu objetivo. Agora, se o seu objetivo é entrar em ação e conquistar algo diferente, então você precisa colocar um prazo. Então, por exemplo, existem várias formas de colocar prazo. Toda segunda-feira eu coloco prazo para minha semana, né? Eu coloco data e metas, objetivos. O que eu quero alcançar até sexta? O que eu quero alcançar até sábado? Qual é a intenção que eu vou colocar? Qual é o foco que eu vou dar para minha semana? Então eu consigo organizar a minha agenda, a minha semana dentro disso. Então, por exemplo, eu tenho uma característica de conseguir me organizar muito bem com a questão profissional, com as tarefas que eu tenho que fazer. E eu consigo ajudar as pessoas com essa organização. Então, tem muitas pessoas que são organizadas, mas elas não sabem o que elas têm que fazer. Então, elas acham que elas são desorganizadas, mas não é isso. Então, perceba que é um conjunto, né, de clareza que a gente começa através do autoconhecimento a entender. Então assim, eu não consigo me organizar, meu tempo, eu não consigo ter tempo para fazer as coisas que eu... Voltou? Tá todo mundo me ouvindo? E como você vai conquistar aquilo que você quer? Então não é que você é uma pessoa desorganizada. Então perceba que às vezes a nossa mente, ela fica confusa, né? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer. E quando nós estamos sozinhos, essa falta de clareza, ela é muito maior. A gente tem muito mais dificuldade. Nós demoramos muito mais para alcançar o objetivo quando nós estamos sozinhos. Então, venha para o bando, venha para o grupo, se juntem, né? Entra no Telegram, entre em grupos que fazem sentido para vocês, de autoconhecimento, de leitura, para aquilo que vocês estão buscando. Então, por exemplo, as pessoas que estão comigo, elas têm uma característica muito grande de estar em um momento de transição profissional, querendo crescer, querendo ganhar dinheiro, querendo se posicionar no mercado. Por quê? Porque esse é o meu trabalho, esse é o meu nicho. Então eu acabo me identificando com essas pessoas se identificam comigo e a gente começa a caminhar junto. E isso torna uma potência muito maior. Agora, tem um ponto que é extremamente importante, que é querer. Eu preciso estar aberta para conseguir conquistar, me conhecer, fazer as coisas que eu preciso fazer, que eu quero fazer, que eu escolho fazer. Porque se eu não estiver aberta, se eu não estiver disposta, falando assim, eu vou romper essa barreira e eu vou sim passar para o próximo nível, não funciona. O milagre só funciona quando a gente permite que o milagre funcione.
Se nós não damos essa abertura para que isso aconteça, não funciona. Nós precisamos estar prontos, abertos, conectados com isso e falar, olha, a partir de agora eu quero uma mudança na minha vida, eu quero ir para o próximo nível e eu estou disposta a fazer o que for preciso, necessário, eu escolho isso para a minha vida. Se eu não tomar essa decisão, não existe milagre que aconteça, porque você não permite que isso aconteça na sua vida. Você não está permitindo que isso aconteça. Então, pessoal, para quem está aqui, para quem está me ouvindo, só vai funcionar se abrir, se colocar no caminho e, de fato, ter o desejo de mudança, de crescimento, de transmutação. Senão, não vai funcionar. Pode fazer todos os exercícios, todas as atividades que não vai funcionar. Eu preciso estar disposta, conectada, para que eu possa ir para o próximo nível, senão não funciona. E a força do grupo, ela é extremamente poderosa. Por quê? Porque o bando, ele vai junto, né? A gente se conecta, a gente cresce, a gente vai. E as pessoas que não estão conectadas com esse crescimento, elas vão saindo. Por que que as pessoas não conquistam o que elas querem? Porque elas desistem. É simples assim, as pessoas desistem. Por que que nós temos no mundo 1%, 2%, conforme pesquisa, né? Pesquisa, 2% no máximo de pessoas bilionárias? Porque essas pessoas não desistiram. Essas pessoas tiveram consistência, elas continuaram. Elas não começaram, pararam no meio do caminho. Elas continuaram, elas mudaram estratégia, elas mudaram paradigmas, elas fizeram tudo o que foi necessário para serem pessoas bilionárias. Por que que algumas pessoas, muitas pessoas citam o ex-presidente dos Estados Unidos, eu esqueci, Ariane, fala aqui pra mim, alguém fala aqui, esqueci o nome dele, Donald Trump, lembrei. Como uma pessoa que tem uma cabeça extremamente bilionária, que quebrou, que chegou ao zero e rapidamente reconstruiu a sua fortuna. Então ele é muito citado por essa questão de mente milionária. Por quê? Porque ele sabe se conectar com isso e ele não desiste. Mesmo perdendo tudo, né, chegando ao zero, consegue rapidamente refazer a sua fortuna. E a gente conhece várias histórias assim, É só a gente começar a se direcionar, colocar foco nesse sentido, que a gente encontra outras histórias dessa forma. Então, para quem tá aqui, para quem tá me ouvindo, para quem tá ao vivo e para quem vai assistir depois, você precisa tomar essa decisão. Ou você coloca um foco, um direcionamento e se inclui num bando, num grupo para que você tenha potência, ou você vai desistir novamente e continuar os resultados que você tem hoje. E não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta se colocar no papel de vítima, porque não vai resolver, não vai adiantar. Enquanto a gente não se direcionar com as nossas habilidades, características, comportamentos focados naquilo que a gente deseja e continuar com esse tipo de comportamento, não funciona. Você vai continuar com o mesmo resultado que você tem e reclamando para as pessoas que estão dispostas a ouvir, né? Então você vai encontrar esse bando que são pessoas que também reclamam, que também gostam de reclamar e que também não, que tem o mesmo resultado, né, que o seu. Então é isso. Qual é o resultado que eu quero para minha vida? Então, a pessoa que já conquistou aquilo que você deseja, qual é o comportamento que ela tem? Começa a ter o mesmo comportamento agora.
É isso, é simples. As técnicas, as metodologias, elas não são complicadas. Elas são simples. As pessoas só não conquistam porque desistem no meio do caminho. Bom, e aí a gente vai elaborar a missão, o propósito de vida com esse exercício de tudo que eu falei aqui. Olha, já foram 40 minutos falando. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? A Patrícia falando aqui, é muito importante estar em grupo. Sim, extremamente importante. A Amanda chegou, seja bem-vinda, Amanda. E aí, eu começo a pensar assim, olha, na minha missão, né? Qual é a minha missão de vida? Tem pessoas que já sabem, tem pessoas que não sabem. Então, o ser, né? O que eu quero ser? Ou quem eu sou, né? Como eu defino isso? Então, eu posso começar a entender isso, né? Começar a entender através dos meus talentos, das minhas características, né? Então, eu começo lá. Ser o quê? Né? Então, você coloca lá a sua característica, sua força. Você vai colocar lá isso que você quer ser. Então, coloca lá. Por meio de qual é o comportamento, o que você vai fazer. Então, eu quero ser milionária, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser... Coloca lá o seu objetivo, o que você quer ser, tá? Uma profissional reconhecida no meu nicho, no meu trabalho. Então, o que você quer ser? Como que você vai evidenciar? Como que você vai saber que você chegou lá? Quando eu estiver falando para várias pessoas, quando eu tiver uma grande empresa, ou quando eu ver que os meus filhos estão bem criados. Depende do seu objetivo, qual é o comportamento que vai mostrar que você chegou lá. Oi, Camila, seja bem-vinda, tá? Para conquistar o quê? Então, o que você quer ser? Qual é o comportamento que vai mostrar que você conseguiu, que você queria? E para atingir o quê? O que você deseja? Coloca aí. Para conquistar o quê? Tá? Sua liberdade, conforto. O que você quer? Qual é o seu desejo? Tá bom? Então, pessoal, fica claro, né, para todo mundo aqui o poder do grupo, o poder do bando, né? O quanto é importante para a gente se desenvolver, para a gente aprender, para a gente conseguir evoluir mais rápido, com mais potência, com mais facilidade, com amor, porque no grupo acontece isso, né? A gente acaba sendo acolhido por outras pessoas que têm a mesma afinidade. Então as pessoas, alguém já passou pela dificuldade que você tem, outras ainda não, então já fica em alerta, já aprende, talvez nem precise passar por alguma situação difícil, porque alguém já vai colocar lá no grupo e os outros já vão ficar em alerta, então vai entender por que isso aconteceu, vai trabalhar essa questão. Então é muito interessante, principalmente em grupos de autoconhecimento, isso é muito válido, né? A gente consegue crescer demais, tá? Então hoje eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, que vocês mais um pouquinho, né? Mais uma camada aí da cebola que a gente tira de autoconhecimento e que traz clareza, e quanto mais clareza nós temos, mais potência, mais poder, mais poderosa nós ficamos. Então, a mulher alfa, né, que vem nessa nova era, né, da mulher. Aliás, amanhã eu vou fazer uma live junto com a Renata Vetter e nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a mulher da nova era, os desafios, os medos, as conquistas. Então é quase uma continuidade dessa live que nós vamos fazer juntas.
Renata lá do Rio de Janeiro e eu aqui em Indaiatuba, e a gente vai fazer essa live pelo Instagram da Rê, tá? Então fiquem atentas aqui, amanhã às 8 horas da noite, eu e a Renata a gente vai fazer essa live e dar praticamente continuidade a esse assunto, né? Porque a mulher alfa é essa mulher, né, que busca mais, que busca o próximo nível, que quer estar em bando, né, juntando a sua força com outras mulheres poderosas, fortes, outros homens também. Aqui nós temos homens, né, que acompanham o meu trabalho, que gostam, que se identificam também com esse poder, com essa força, com essa capacidade que todo mundo tem, que cada um tem dentro de si, e que cada vez que a gente tira uma camada da cebola nesse processo de autoconhecimento, a gente se torna mais forte, mais poderoso e mais feliz, mais leve, mais tranquilo, dorme melhor, né? Cuida melhor da saúde. E é assim que a gente vai vivendo a nossa jornada com mais leveza, com mais facilidade e muito mais potência, muito mais poder, tá bom? Então eu vou deixar salva a live, encaminhe para outras pessoas, deixem os comentários aqui. Quem não tá lá no Telegram, aproveita, tem um link do Telegram em um post que eu fiz. Eu deixei salvo em um post, tá? Do Telegram. Se você não encontrar, pode me chamar no direct que eu passo o link para você. Então entra lá que eu vou deixar esse exercício amanhã cedo, já vai estar lá. Para quem tá, nós temos mais de 50 pessoas no Telegram. Então é um grupo onde eu passo todas as comunicações de posts, de live, exercícios. Então sempre tem algum extra para quem tá lá no grupo do Telegram, tá bom? Então um beijo para vocês, obrigado para todo mundo, muito obrigada para quem tava aqui comigo na minha live. Toda terça-feira às 8 horas nós estamos aqui ao vivo fazendo um autoconhecimento, tá bom? Beijo para vocês, até mais, tchau, tchau.